Bom dia, amigos, amigas, companheiros, companheiras, homens e mulheres de bem do nosso Mato Grosso do Sul, do nosso Brasil. Eu confesso que segunda-feira, iniciando um novo dia, pretendia fazer uma projeção dos acontecimentos em relação à semana passada, o que nós poderíamos ter essa semana, mas confesso que eu estou um pouco confuso. Quem assistiu ontem o programa Fantástico, eu tenho acompanhado, aliás, deixa eu dizer aqui, eu acompanhei desde os primeiros momentos do dia 8, eu estava na frente da televisão, acompanhando já, não sei se estava prevendo alguma coisa, mas já preocupado com aquelas manifestações. Desde o primeiro instante eu assisti, ora na Globo News, ora na CNN, ora na Jovem Pan, eu fui acompanhando a depredação que teve no Planalto Central. E eu vi todas as cenas de horrores, toda a ocupação, toda a desocupação. Eu fui dormir já depois da meia-noite, quando as coisas estavam mais ou menos tranquilas, pelo menos do ponto de vista das televisões. E durante a semana eu venho acompanhando toda a repercussão, todas as ações policiais, as determinações judiciais. Eu venho acompanhando e fiz um balanço no sábado dos principais fatores, na minha opinião, do que foi a semana. E pretendia, essa semana, falar das ações de prisão, da busca dos financiadores, do início da punição disso e tal. Mas confesso que no final de semana eu vi a repercussão de uma matéria escrita no Washington Post, um dos principais jornais americanos, sobre a postura dos comandos ou a postura do exército brasileiro em relação aos golpistas do dia 8. E me chama a atenção, eu vou abrir aqui para ler uma parte, porque os articulistas da Folha de São Paulo, na UOL, o Josias de Souza, o Sakamoto, o Chico Alves, têm matérias específicas tratando da questão do Exército. Tem o governo do Amazonas diz à Justiça que o Exército recebeu golpistas em quartel. Nessa matéria, o Judiciário, a Polícia Civil do Amazonas, manda uma correspondência ao Alexandre de Moraes, ao STF, dizendo que o comandante da Amazônia recebeu os golpistas individualmente antes da desocupação, que cedeu o exército, salas do exército, para que eles guardassem seus pertences pessoais e não ajudou em absolutamente nada na desocupação. Esse é um caso. Do Josias de Souza, ele diz que o silêncio do Exército até agora diz muito sobre o 8 de janeiro. Então fala que é uma omissão e tal. O Sakamoto e o Chico Alves já vai mais direto. A parte do Sakamoto, eu quero dar uma lida aqui, se me permitirem, quando ele fala da matéria do Washington Post. Ele coloca aqui, e a reportagem do jornal Washington Post apontou que o próprio comandante do Exército, o atual, o nomeado já no governo Lula, general Júlio César de Arruda, teria avisado o ministro da Justiça, Flávio Dino, que ninguém seria preso naquela noite. A justificativa que foi defendida é que a medida serviria para proteger inocentes. Depoimento de Vieira e do próprio governador Ibanez Rocha. Vieira é o comandante da polícia que foi exonerado pela intervenção, e o governador Ibanez Rocha, afastado das funções pelo STF por conta da omissão diante do caos, apontam que a PF já havia tentado desmobilizar o acampamento e o Exército não havia deixado. O ministro de Defesa, José Múcio, chegou a dizer a Lula, antes dos ataques, que um processo de desidratação pacífica estava surtindo efeito. Depoimento de Vieira e do próprio governador Ibanez Rocha. De fato, o número de golpistas, melhor dizendo, reduziu em dezembro, mas o acampamento golpista continuava lá, protegido pelos similares.
serviu de QG para o ataque à sede da PF e a queima de carros e ônibus no dia 12 do mês passado, para planejar e organizar a colocação de uma bomba em um caminhão de combustível a fim de explodir o aeroporto no dia 24, véspera de Natal, e finalmente como cabeça de ponte para o terrorismo no dia 8. Além de ter ajudado a criar as condições para esses ataques, o Exército também agiu para evitar a punição dos envolvidos e impedir a entrada da PM. Imagine o escândalo que seria se alguém impedisse a entrada da polícia em uma área para que suspeito de cometer crime se refugiassem. Os militares sabiam que seriam criticados duramente por conta impedir a prisão, que leva a crer de pessoas importantes precisavam de tempo para sair de lá. Quem eram essas pessoas? A matéria do Post cita fontes que falam de familiares e amigos de militares. Precisamos dar nome aos bois e fazer com que a lei alcance também esse grupo. Eram os fujões financiadores dos ataques? Aliados políticos do bolsonarismo? Na matéria do Chico Alves, ele faz, aliás, o UOL e a Folha publicaram isso, o Estadão, de que o general Vilas Boas, a mulher do general Vilas Boas, chegou numa van no acampamento, fez sinal na van que o general Vilas Boas estava lá atrás e foi cercado pelo pessoal. E se o general Vilas Boas estivesse acompanhando pessoalmente essas coisas? Imagine isso. Isso aqui é eu que estou divagando. Tá? Mas com certeza, aqueles tanques, vocês se lembram, vocês que viram a imagem, vocês acompanharam, tinha 2 tanques apontados para a coluna de policiais que ficaram enfileirados e impedidos de entrar naquele acampamento. Com certeza, lá tinha pessoas que não podiam ser presas ou escancararia a relação do exército com o golpe fracassado. Quero fazer um parêntese aqui e dizer para vocês que eu, ao longo, desde que eu saí ou fui tirado do Partido dos Trabalhadores em 2009, eu tenho me abstido de ter posições ideológicas. Eu tenho procurado trabalhar com formação, com organização de campanha, com treinamento de equipe, enfim. E eu havia me abstido porque embora não tivesse mais no PT, todas essas posições é ligada ao comunismo, ao esquerdismo, ao socialismo, essa coisa toda. Mas eu resolvi depois desse ano, depois da campanha do Lula, depois de toda essa campanha que foi feita, eu resolvi me posicionar novamente, porque não é possível nós ficarmos sem um posicionamento claro. Nós que queremos que as eleições de 2024 aconteçam na normalidade, que aconteçam na democracia, que os nossos votos sejam válidos, que as urnas eletrônicas estejam lá para nos ajudar, para não haver fraude, porque fraude havia antes das urnas eletrônicas. Eu vivi esse período. Se nós quisermos que a eleição de 2024 ocorra na normalidade, nós temos que exigir que esses fatos sejam esclarecidos. Imagina se a moda pega, se um ladrão que te assalta na rua ou um assassino que mata alguém, ao invés de correr se refugiar no seu esconderijo, ele vá para a delegacia de polícia, o delegado o acomode até que as coisas fiquem mais tranquilas e ele possa passear livremente. É isso que aconteceu naquela noite de 8 de janeiro em Brasília. O Exército acobertou as lideranças daquela barbárie que aconteceu no Palácio dos Três Poderes. Portanto, gente, eu sei que é muito perigoso falar do Exército, é muito perigoso isso, mas não é possível. Porque vocês se lembram da intervenção militar acontecida no Rio de Janeiro, no governo do Michel Temer. Vocês se lembram daquele rapaz que estava indo com a família negro para uma festa que ele ia indo e foi morto por 80 tiros por militares que até hoje não foram punidos porque o confundiram com um bandido. Vocês se lembram que foi postado nas entradas dos morros para as pessoas que saíam para trabalhar a identificação facial das pessoas que entravam e saíam.
eles eram identificados. E o comandante, o Relações Públicas do Exército, deu uma entrevista numa rádio gaúcha, dizendo que aqueles que não gostavam de ser identificados, que não podiam entrar em banco, não podiam entrar na sede do palácio em Brasília, porque era obrigatória a identificação facial. Como é que essas pessoas ficaram em frente aos quartéis por 60 dias? Hoje nós sabemos que foram traficantes, assassinos, estelionatários, pessoas violentas de todos os crimes possíveis e não foram identificados pelo Exército. No mínimo, a cumplicidade dos comandos do Exército. É necessário que isso seja passado a limpo para que a gente possa ter de volta com soberania a nossa democracia no Brasil. Eu quero dizer para vocês que estou organizando, a gente está pensando os novos trabalhos para a gente organizar o site, para fazer isso, mas peço para você que está me acompanhando no Facebook, que me curta, que me siga também no Instagram, tá certo? Vai lá no Instagram, @marianocabreira, e passa a me seguir, por favor. Eu também estou no YouTube. Se você puder ir lá, se inscrever, acionar o sininho, que esse vídeo vai para o YouTube para ficar lá armazenado. Tá certo? As nossas posições serão claras e serão colocadas aqui, estarão disponíveis para todos aqueles que quiserem nos acompanhar. Nós vamos acompanhar em janeiro, mas quero voltar a dizer, a minha principal função aqui é debater política, organização de campanha eleitoral, e não é para quem já tem mandato. Claro que aqueles que têm mandato, nós podemos também trabalhar a sua reeleição, o seu mandato, mas especificamente para você que quer entrar na vida pública, que quer entrar na política, que nunca foi candidato, quais são os passos que você precisa dar? Como é que você se organiza? Como é que você busca a possibilidade de exercer o mandato político da sua cidade, no seu estado, no seu país, que o nosso país seja definitivamente uma democracia madura. Um beijo, um abraço no coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.